Paz do Senhor, igreja. May the peace of our Lord Jesus be with you, church. Quantos creem que Deus pode fazer um milagre hoje na sua vida? Diga amém. How many believe that God can make a miracle in your life today? Say amen. O nosso Deus é um Deus de milagres. Our God is a God of miracles. E os milagres vão acontecer não porque você quer ou porque você precisa, Miracles will happen not because you want or you need, mas porque o nosso Deus é um Deus de milagres. but because our God is a God of miracles. Na nossa viagem agora, saímos dali, até segunda-feira não sabíamos se íamos poder viajar ou não. In our trip now, we know if once we got there, if we were able to return home. Na segunda-feira, já no fim do dia, conseguimos chegar até a loja do Emirates lá em Bangalore. We managed to arrive at the Emirates office in Bangalore at the end of the day. E eu estava orando naqueles dias para que Deus removesse os obstáculos. And I was praying for God to remove all obstacles in those days. Quando sentamos ali, When we sat there, o pastor Júnior falou com aquela jovem. Pastor Junior spoke to that young lady. E ela disse, os voos estão bem, foram retomados desde ontem. Says the flights are all okay. They started operating yesterday. Então nós saímos de lá muito bem, graças a Deus, na hora certa. We left there very well, in the right time. Quando nós chegamos em Dubai, já tínhamos a notícia de que o nosso voo de conexão para cá estava com um atraso de 2 horas. When we got to Dubai, we had news that our flight was delayed 2 hours. Devido a eles estarem fazendo remanejamento dos voos. As they were restructuring the flights. A companhia então nos ofereceu um lanche. So we got a complimentary lunch. E aí quando nós fomos em busca desse lanche, começou uma confusão na área de embarque. So when we were on the way to the restaurant, there was a confusion in the boarding area. Todos nós fomos tirados daquele pavimento e colocados lá embaixo numa área mais segura. And then we were evacuated downstairs to a more secure area. Porque estava havendo um ataque. Because they were under attack at that moment. Na quarta-feira aconteceram 2 ataques em Dubai. So on Wednesday there were 2 attacks in Dubai. Um deles é próximo ao aeroporto. One was close to the airport. E outro um pouco mais tarde que afetou alguns prédios no centro da cidade. And later on that day there was another attack that affected a few buildings downtown. E isso naturalmente que causou um congestionamento, né? Porque nenhum avião pôde pousar ou decolar naquele período. So during that period no flights could land or take off, so it caused congestion. Então você imagina o seguinte, entre pouso e decolagem são mais ou menos como de 3 a 4 minutos. Between takeoff and landing there is a gap of more or less 4 minutes. Então, quando nós entramos no avião, o nosso avião já era para sair às 16h35. Our flight was supposed to leave at 16:35. Mas nós ficamos ali até quase às 18 horas, dentro do avião. And we were there more or less until 6 o'clock in the evening. Não podíamos fazer nada, só esperar. So we could only sit and wait. Porque o aeroporto o espaço aéreo estava fechado. Because the airspace of the airport was shut. E depois que o avião decolou, so once the flight was ainda durante 1 hora de tempo, during 1 hour, nós estávamos ainda sob risco de sofrer algum tipo de ataque. We were still under the risk of an attack. O que você faz nessa hora? So what do you do at that time? Nada. Nothing. Você fica sentado esperando na vontade de Deus. And you sit and you wait in the will of God. É só isso que você pode fazer. That's all you can do. Eu disse para o meu filho. I told my son. Aqui onde nós estamos. Here where we are. Se cair um míssil aqui. If a missile. Não vai escapar ninguém. Nobody will pode estar escape. Aí. Onde estiver para cá não vai. Isso aqui vai virar farelo. Everybody is going to turn into powder. E você tem que confiar que Deus está no comando. So you can only trust that God is in control. É por isso que eu creio que nosso Deus é um Deus de milagres. This is why I believe that our God is a God of miracles. Eu quero continuar falando, porque todo este ano nós temos esse ano como ano do alargamento. This entire year we have called it the year of the enlargement. Esses 2 meses, fevereiro e março são os meses do Rehoboth. February, March is the months of Rehoboth. E essa mensagem de hoje and the message tem como título Rehoboth, o renovo da esperança. It's called Rehoboth, the
renewal of hope. Provérbios capítulo 13, verso 12, In Proverbs chapter 13, verse 12, nós encontramos uma palavra muito interessante we find a very interesting word que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, that says, hope deferred make the heart sick, mas o desejo chegado é árvore de vida. but when the desire cometh, it is a tree of life. E o que eu acho interessante What I find é que interesting num dos momentos mais difíceis da sua vida, that is in the most difficult no times capítulo of your life, 14, versos 7 a 9 do livro de Jó, on Job chapter 14, 7 to 9, nós, portanto, saímos do provérbio e fomos para Jó agora. we went to Job now. Jó escreve uma palavra que parece assim que não tem lógica, uma coisa extraordinária. And Job speaks of something there's no logic and it seems extraordinary. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar. For there is hope of a tree if it be cut down, that it will sprout again. E não cessem os teus renovos. And that the tender branch Ainda- thereof will not cease. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. yet through the scent of water it will bud and bring Essa forth leitura que eu boughs fiz é like a Jó plant. 14, 7 a 9. I read in the book of Job, chapter 14, from verses 7 to 9. E eu comecei mencionando Provérbios 13, 12. And I started mentioning Proverbs 13, 12. 13, 12. Que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. That talks about the delayed hope which makes the heart sick. Quando Jó escreveu ele pronunciou essa frase extraordinária, When he pronounced this extraordinary estava phrase, vivendo um momento muito, muito ruim da sua vida. he was living a very difficult time in his life. E nós estamos falando aqui esse mês que é possível, mesmo numa situação muito difícil, We speak that in this month, even though through a very difficult quando tudo fugiu situation, do controle, when everything has left porque a control, nossa vida sempre vai estar cheia de acontecimentos inesperados e alguns desagradáveis. even though our lives will be filled with unexpected happenings and Não some of them existe unpleasant. uma vida nessa terra cheia e completa de felicidade. There's no life on this earth that will be filled and full of happiness. Nesse mundo vamos experimentar crises e precisamos estar preparados para isso. In this world, we'll go through crises and we need to be ready for them. Portanto, se alguma coisa não correu bem, So if something didn't go well, se você sofreu um acidente inesperado, if you had an unexpected accident, se alguém provocou algum dano em algum bem teu, if someone caused damage to one of se your você teve properties, prejuízo, if you have word for prejuízo, loss, se você perdeu o seu emprego, if you lost your job, se uma enfermidade inesperada está perturbando a tua or vida, an unexpected infirmity is disturbing your life, e às vezes você precisa consultar médicos caros e gastar um dinheiro que você não podia gastar. and sometimes you have to go to expensive doctors and spend money that you couldn't E spend. mesmo você fazendo isso, parece que você não tem nenhuma melhora. And even though you do all this, there's nothing gets better. Literalmente, se você se sente acabado, destruído, arrasado e já não vê uma saída para o teu problema, If you feel destroyed and thrown to the ground, completely in the mize, and there's no solution to your então problem. é com você que Deus quer falar hoje. So God wants to speak to you today. É com você mesmo. It's with you. Você presta bem atenção, Pay attention to this. porque nessa mensagem eu creio que há uma resposta que pode trazer solução para o teu problema. Because in this message there is an answer that can resolve your problem. Vou começar por te mostrar o exemplo de algumas pessoas I will show you the examples of a few people que em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, that in different circumstances at different times, aparentemente perderam tudo, apparently they lost everything. ficaram sem esperança, They had no hope, mas eles permaneceram na fé. but they remained in faith.
E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, And the Bible talks in Hebrews chapter 11 verse 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. that without faith it is impossible to Essas please God. pessoas, elas falaram palavras de fé. These people, they spoke words of faith. Elas tomaram atitudes de fé. They took an attitude of faith. E essas atitudes, elas foram conduzidas a um caminho vitorioso. And it took them and drove them into a victorious way. Vamos voltar rapidamente para o exemplo de Jó. Let's go back to the example of Job. A Bíblia nos mostra lá no livro de Jó, The Bible shows us in the book no of Job, capítulo 1 de Jó, on chapter 1, que ele era um homem muito rico. that he was a very rich Um man, homem muito, muito próspero. a man that was prosperous. E diferente de algumas pessoas que são ricas e elas esquecem Deus, And unlike other people that when they are rich, a they Bíblia forget diz aqui no about God. capítulo 1 de Jó, It says here on chapter 1 of Job que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e este homem era sincero e reto e temente a Deus e desviava-se do mal. there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and skewed E away ele tinha evil. 7 filhos e 3 filhas. And unto him were born 7 sons and 3 daughters. E ele tinha muitas criações de gados e de ovelhas, aqui no verso 3. His substance, he had many sheep and cows and camels. E diz que por causa disso esse homem era o mais rico de todo o Oriente. And it says that he was the greatest of all men of the East. Observa bem o detalhe da Bíblia. So look at the details in the A Bible. Bíblia, ela traz relatos precisos. The Bible talks very precisely and E relates você to tem que every prestar atenção aos detalhes da Bíblia. circumstances. Look at the details in the Aqui Bible. vemos que Jó, ele era o homem mais rico que havia. So Job was the richest man in that area. E, infelizmente, riqueza, ela traz também inveja, ela produz inveja. So riches, unfortunately, bring about envy Por causa daqueles que são fracassados na for vida, those who have failed in their lives, por causa daqueles que são invejosos for those who mesmo, are envious by nature, aqueles que não souberam preservar o que lhes veio às mãos, those who did not know how to preserve what came into their hands, outros que não querem trabalhar, others that do not want to work. mas curiosamente não foi esse o problema do Jó. But that, curiously, wasn't the problem of Job. Quem teve inveja de Jó foi nada mais, nada menos do que Satanás. So Satan himself was envious of Job. Então, às vezes você pode estar sofrendo alguma coisa na tua vida Maybe you are undergoing a problem in your que life não tem nada a ver com o campo material, that has got nothing to do with the physical world, mas sim com aquilo que acontece no terreno espiritual. but what happens in the spiritual world. Então, o que acontece aqui, a Bíblia nos mostra que, portanto, e podemos afirmar isso, que há reuniões no céu, existem reuniões no céu, So we can confirm here that there are meetings in heaven em que os anjos vão até Deus para trazer relatos sobre o que acontece na terra. where the angels go up to God and give God report of what's happening on earth. E, embora ele não esteja mais vivendo lá, And even though Satan no longer lives there, vemos por esse texto que Satanás tem livre acesso ainda à presença de Deus. so we can see that he can still access the presence of God. Por isso nós precisamos prestar atenção à maneira como nós lidamos com esse personagem. So we need to pay attention and be very careful in how we deal with this character. E this diz que persona. chegaram todos os outros ali e levaram a sua reportagem para Deus. So the angels came unto God and report back to God of what was happening. E então diz aqui o seguinte, And it says here the following, e eu estou aqui saltando aqui um bocado, aqui no verso 6, on verse 6, diz que Satanás veio também entre eles. it says that Satan came also among them É bem no final do at versículo. the end of verse 6. Bom, eu não entendo muito de hebraico. I don't understand Hebrew very Eu well. muitas vezes me socorro aqui com o mestre aqui do hebraico aqui do meu lado. Sometimes I look for help at the master E eu of tenho Hebrew here aprendido next to me. bocado acerca desse personagem. And I have learned a few things about this Sabe, character. os judeus não levam Satanás muito a sério. You know, Jews don't take Satan very Se seriously. você for estudar acerca do diabo,
conforme os ensinamentos dos judeus, você vai ficar um bocado triste. If you study about Satan according to Jewish doctrine, you'll be a little bit sad. Ele é apenas ele é um servo de Deus. They say Está um pouco desviado do caminho. that he's a servant of God, but he's slightly skewed away of the presence of God. Eles não deixam de ter um bocado de razão. You know, they're not wrong in what Porque a they Bíblia say. diz que os anjos são espíritos ministradores ao nosso serviço. The Bible says that angels are ministering spirits at our service. O certo é que, aí Deus pergunta para ele, o que você veio fazer aqui? What did you come to do here? Da onde é que você vem? Whence comest thou? E Satanás respondeu a Deus e disse, de rodear a terra e passear por ela. Then Satan answered the Lord and said, from going and to fro in the earth, and from walking up and down in it. Então, eu acho interessante, por exemplo, que eu já ouvi falar que o Caim devia ser uma pessoa notável. Many people say that Cain was a very noticeable Porque man, Deus veio falar com ele. because God came to speak to him. Mas Jó devia ser uma pessoa extraordinariamente notável. But Job was extraordinarily noticeable. Porque entre todos aqueles que estavam ali na terra naquele momento, Amongst all those that were on earth in that moment, Deus faz uma pergunta para Satanás. God asked Satan a question. Você observou meu servo Jó? Have you observed my servant Job? Que é um homem reto e temente a Deus que desvia do mal? He is perfect and an upright man, and that fear God and sheweth away from evil. E Satanás então fez o trabalho dele. Then Satan did his work. E diz assim, então Jó teme a Deus por qualquer coisa? Debalde? Doth Job fear God for nothing? Você o cercou de bens, ele é rico, e tem tudo, e tem uma casa boa, e o seu gado aumenta. Has not thou made a hedge about him and about his house and all that he hath had every side, and how has blessed the work of his hands? Se você quer conhecer bem essa história, leia um pouco acerca do livro de Jó, aí os primeiros dois capítulos. If you want to know more about his history, read the first 2 chapters of Job. Porque nós não vamos aqui gastar muito tempo com We isso. won't spend a lot of time here. O certo é que por causa desse testemunho que Deus deu, Because of the testimony that God Satanás offered, instigou Deus contra Jó. Satan then instigated God against E Job. Jó primeiramente perdeu todos os seus bens. And Job lost all his E property perdeu seus filhos. and his children Num dia só. in a single day. E a parte seguinte And the following part, é que mesmo perdendo os seus bens e seus filhos, Jó permaneceu fiel a Deus. even though he lost his property and his children, he remained faithful to E God. mais uma vez, passado algum tempo, outra reunião no céu e o Satanás volta outra vez lá. And Satan comes back to heaven. E então Deus pergunta outra vez para ele assim, no capítulo 2, verso 2, de onde você vem? He asks him, where do you come from? E Satanás disse, de rodear a terra e passear por ela. From going to and fro in the earth and from walking up E and Deus down. disse assim para ele, então você ouviu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, mesmo você tendo me incitado contra ele. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and sheweth evil, and still he holdeth fast his integrity. Anote uma coisa, Note this down. quanto mais fiel você for, The more faithful you are, quanto mais reto e íntegro você for, the more integrity you have, mais você vai incomodar o reino das trevas. more you will bother the kingdom of darkness. Porque você tem que trabalhar todos os dias. Because you work every day. Você tem que lutar pelo teu sustento. You have to fight for your Você tem que sustenance. lutar para cuidar da tua casa. You have to fight to take care of your Você home. tem ainda que separar um tempo mesmo cansado para vir ao culto, para adorar a Deus. You have to, even though tired, you have time to come to church and worship in the E presence mesmo of God. assim, com os altos e baixos, você permanece fiel. And with these up and downs, you still remain faithful. E Satanás tinha tudo. And Satan had all. Ele estava colocado o trono dele mesmo numa posição bem extraordinária no céu. He had placed his throne in an extraordinary place in heaven. Não precisava trabalhar.
Didn't have to work, não tinha que fazer nada. do nothing. No entanto, ele fracassou porque ele desejou o lugar de Deus. And Ele fracassou, ele falhou. he failed because he desired the very place of God. E então ele não admite que tem alguém aqui na terra, uma pessoa de carne e osso, que sente dor, que sente sede, que sente fome, cansaço, e que consiga ser fiel. So he can't take it into account that a man that is weak and feeble and tired and has to work can remain with integrity in the Porque presence of você God. não vai ver aqui que a casa de Jó caiu. You don't see that the house of Job Ele fell. continuava com a casa dele. He still remained in his home. Mas o Satanás disse assim, olha, ele continua saudável, gordinho, bonitinho. Or you see he's still fat and healthy. Toca no corpo dele. Touch in his body. Sabe, essa é a coisa que mais que mais nós sentimos. That's where we feel the most. Quando o nosso corpo enfraquece. When our body is weakened. Quando alguma coisa afeta a nossa estrutura física. When something affects our physical structure. Porque quando nós temos saúde, estamos sempre com disposição. Because when we are healthy, we always have good disposition. Mas agora Satanás tocou no corpo de Jó. But now Satan touched the body of Job. Os médicos tentam hoje dizer qual era a doença. Eu não sei como é que eles chegam a essa conclusão. The experts try to explain what type of disease he É had. um I don't nome know how desse they got tamanho to that assim, o conclusion. nome da doença do Jó. It's a very long name, the disease that he suffered from. Os judeus dizem só que era lepra. The Jews related to being leprosy, É um tipo de lepra só. a type of leprosy. E o Jó tinha que rapar o seu corpo com um caco de telha. And he had to scratch his body with, E nessa situação, and in this situation, vieram 3 amigos. he had 3 friends. Quem tem amigos como esse não precisa ter inimigos. And if you have friends such as these, you don't need any enemies. Amigos da onça, como diz na minha terra. These Falsos amigos. false friends. E então, no meio disso tudo, aí há 1/3 de toda a história de Jó. A third of the history of Job. Ele se sai com essa colocação belíssima. He comes out with this beautiful, Quando ele fala, há esperança para a árvore, when he says that there is hope for the que tree, embora sendo cortada, that though it be cut down, ainda torna a brotar. it will sprout again. E não cessarão os seus renovos. And that the tender branch thereof will not cease. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground. ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. Ele era essa própria árvore, He was this very tree. mas ele falou uma palavra de fé. But he spoke a word of faith, Quando ele diz assim, que ao cheiro das águas, that the scent of waters, quando aquele centurião procurou Jesus when that centurion looked for e Jesus falou acerca do seu empregado que estava muito doente, and spoke about his servant that ele was disse, very basta sick, uma palavra, Senhor. and he told Jesus, just one word of Uma yours, palavra tua, a Senhor, single word of e o meu yours, servo ficará and my curado. servant shall be healed. É o cheiro das águas. That is the scent of water. É uma palavra só. A single word. Então, se é possível para o homem que tinha perdido tudo, So is it possible that a man that lost everything, todos os seus bens, a sua família, all his property, a sua and family, saúde, his health, e vemos qual foi o final dele. and we see his end? O Jó experimentou um alargamento no fim da sua vida. Job experimented an enlargement at the end of his A life. Bíblia diz que ele teve em dobro, He had in double, só não teve dobro de filhos. not the double of children, Deus tenha misericórdia do Jó. because God had mercy on Job, Porque com 20 filhos ele ia sofrer. because with 20 children, Mas ele teve de novo 10 filhos. but he had 10 children. E alguém diz, ele não mudou de mulher, ele não deixou a esposa He dele. didn't leave his wife. Tem pessoas que basta uma coisinha, já manda a mulher embora. Some people, small argument, they send the wife away. Mas Jó ficou com a mulher dele. But Job remained with his Mesmo wife. quando ela disse assim, você ainda continua
guardando a tua integridade? Even when she said, why do you still hold your integrity? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Curse your God and die. Aí tem agora uns que querem até, estão aí protegendo a mulher do Jó. There are some people even protecting the wife of Job. Não, não foi bem assim que ela disse. It wasn't exactly like this what she A said. Bíblia diz que foi assim, foi assim. Bible said it was like this, and then E it os was olhos like disseram that. assim, olha mulher, And Job said, tu falas woman, como uma louca qualquer. you speak like a crazy woman. Deus dá e Deus tira. God gives and he takes away. Ele enquadrou a mulher dele. So he placed his Ele wife fez within com the ela law. aquilo que Adão não fez com Eva. So he did to her what Adam did not do to Eve. E isso contou diante de Deus. And he said this into the presence of God. A tua atitude diante da crise vai fazer toda a Your diferença. attitude in the face of crisis will change the outcome. Só é possível haver um renovo. There can only be a renewal. Só é possível haver algo novo na tua vida. Something new can only happen in your life Para que você possa experimentar esse alargamento. in order for you to experiment this. Se você Enlargement. tomar a atitude certa. If you take Eu the vou- right attitude. Eu vou aqui recapitular a última mensagem que eu ministrei a vocês. The last message I ministered to you. Porque se é possível semear numa terra seca onde não chovia, If it is possible to plant in a land that was dry, that was no investir rain, a única semente que eu tenho invest all that I have, the e single colher, seed that I colher have, 100 vezes mais, and take back 100 times ainda more. há esperança para mim. So there is hope for me. Você precisa acreditar na esperança. So you need to believe. Sabe, In hope. se nós pudéssemos espremer, portanto, todo o capítulo 11:6 de Hebreus, So if you can read chapters 11, vamos ver rapidinho Of lá, Hebrews. Hebreus capítulo 11, verso 6. chapter 11, Nós verse 6. precisamos aprender um pouco mais acerca de fé também, So we need to learn a little bit more about faith. porque diz assim, ó, depois que o escritor fala da criação, fala de Abel, fala de Caim, fala de Enoque, The writer of the book of Hebrews talks about Abel, Enoch, Adam. ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Você precisa, portanto, se aproximar de Deus So you come closer to e God, crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. and that he is a rewarder of those that diligently seek him. Não importa o que tenham dito para ti. Doesn't matter what they told you. Não importa, você é um desgraçado, um fracassado. Oh, you are- Até alguém you are pode a ter, failure. pode ter amaldiçoado a tua You are a vida. disgrace. They might even come to curse your life. Não acredita em maldições. Do not believe in curses. Creia no poder da palavra. Believe in the power of the Creia no word. Deus Criador. Believe in the Creator. Creia naquele que pode fazer todas as coisas. Believe in Him that can do all things. Você não é uma pessoa inútil. You are not a useless person. Sabe, o que Satanás mais odeia em nós. What Satan hates most in Isso us, ele não consegue mudar. and he can't change that fact, É que nós fomos criados is that we were à created imagem e semelhança in the de Deus. image and likeness of God. Isso ele He fica, can't change. sabe, ele é capaz de espumar, soltar fumaça He pelo can let pelo out chifre, smoke se é quem through tem his chifre, não sei. horns, if that be the case, Mas ele não consegue mudar isso aí. but he can't change that. Porque nós fomos criados à For we imagem e were semelhança made de in the Deus. image and likeness of God. Aí tu vai chegar em casa hoje, So you're gonna go olhar tua cara home, no espelho, you're gonna look at yourself dizer, in the mas será que mirror, Deus é assim tão feio? but you're gonna say, "Is God so ugly Nada, like this?" para Deus você é a pessoa mais bonita que existe. No, to God, you're the most Ele beautiful te person olha, that sabe por exists. quê? He looks at Com os you olhos de Jesus Cristo. with the eyes of Jesus. Você é amado por Ele. You are loved Você by é Him. querido por Ele. You are dear Ele to quer Him. você em pé, Ele quer você You want sempre you vencendo. standing, always overcoming. Então, nós falamos aqui um pouco sobre a história de Isaac. So we spoke about the story of Isaac. Porque lá no capítulo 26, que é o capítulo também desse mês agora, Chapter 26, which is the de chapter of Gênesis this month. versos 12 a 14, Genesis 26, verses 40. diz assim, e semeou Isaac 14. naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida. 16, né? 12 a 14 de 26 de Gênesis.
26. 26. Gênesis E 26. semeou Isaac naquela mesma terra e colheu aquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. And Isaac sowed in the land and received in the same year an hundredfold, and the Lord blessed him. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. For he had possessions of flocks and possession of herds and great store of servants, and the Philistines envied him. No caso de Jó, vemos que foi uma inveja de Satanás. We see in the case of Job that it was an envy from Aqui Satan. vemos que foi uma inveja humana. Here we see that was human envy. Olha, Isaac era filho de Abraão. Isaac was the son of Abraham. Ele deveria ter 40 anos quando conheceu a sua esposa e em seguida saiu de perto de seu pai e migrou para um lugar conhecido como Beer-Lahai. So at about 40 years old, he left the presence of his dad and he Isso went to está a em place Gênesis 25:11. in Beer-Lahai, in Genesis 25:11. E aconteceu que depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço Beer-Lahai-Roi. So he 25:11. and it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, and Isaac dwelt by the well of Lahairoi. Quando estava no tempo da pandemia, When we were in the time of the pandemic, uma irmã estava ouvindo uma das mensagens que a gente pregava lá de casa a lady was listening to the messages that e we preached falou para from o marido home, dela assim: and she told her husband, coitada da pastora Nádia. I take pity on Pastor Nadia, Porque o pastor Eliel parece uma metralhadora. because Pastor Leah was like a machine gun, É que a mensagem vai fluindo, irmãos, sabe? because the message flows. Então, veja aqui, por exemplo, esse poço Beer-Lahai-Roi, This well, porque a palavra Beer quer dizer poço. the palavra Beer means well. Esse poço aqui é aquele poço aonde a serva de Abraão, quando ela fugiu, ela se refugiou ali. The servant of Abraham, when she left the presence of Abraham, she took refuge there. Como é que era o nome dela? What was her name? Hein? Agar. Hagar. Ela fugiu da Sara She ran away from Sarah, e então isso foi quando a primeira vez quando ela foge da Sara. at the first time when she runs away from Sarah, E então diz que ela gritou e ela chorou and she cried, e Deus mandou screamed. um anjo e o anjo mostrou para ela um poço. and the angel showed her a well. E Bir quer dizer poço, Lairoi é o Deus que vê e que se deixa ver. And Beer means well, and Hairoi means the Olha aí God that onde é sees que o Isaac and foi allows viver. himself to be seen. Look where Isaac went to Tanto live. lugar que ele tinha para poder viver, There are so many places for him to choose to live. ele foi viver no lugar onde Deus vê e se deixa ver. He went to a place where God sees and allows himself to be seen. Por isso, se você se aproximar de Deus, So if you come closer to você God, tem muito mais oportunidade you have more de opportunities experimentar a graça dele na to tua vida. experience the grace of God in your life. Então, se você estudar a história de Isaac, você vai ver que ele procurou sempre seguir os exemplos do seu pai. So if you study the history of Isaac, he always tried to follow the example of his father. Tirando o acidente chamado Ismael, Taking away the accident that was called Ishmael, Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Abraham waited 25 years to have Isaac. E Isaac orou 20 anos para que essa mulher ficasse grávida. And Isaac prayed for 20 years for his wife to fall pregnant. Então ele tinha 60 anos quando nasceu Esaú e Jacó. So when Esau and Jacob were born, he was about 60 years old. 20 anos orando. 20 years praying. E você às vezes está orando há 6 meses, And um ano, sometimes you are 2, praying only for 6 months, e or já a year está or perdendo two, a sua fé. and you are losing your faith. Esse homem morava no lugar que Deus vê e se deixa ver. And he lived in a place where God sees and E ele allows esperou himself to be 20 seen. anos And he waited 20 para que Deus years ouvisse a oração in order dele. for God to hear his Não prayer. perca a Do esperança. not lose your hope. Não perca a esperança. Do not lose your hope. Deus quer te abençoar. God wants to bless you. E então,
quando tinha possivelmente 75 anos, when he was about 75 years old, mais ou menos aí 100 anos depois que que seu pai tinha entrado no Egito a primeira vez, 100 years after his father came into Egypt, ele passa por uma experiência semelhante. he goes through a very E similar Deus diz para ele, experience, and God não tells vai him, para o Egito, do not go to Egypt. fica onde eu mandar. Remain where you are. Toda a bênção que Isaac experimentou All the blessings that Isaac é porque ele obedeceu a experimented Deus. was because he obeyed Eu God. pretendo trazer, talvez no próximo domingo ou no outro, não sei ainda, The next week Sunday, maybe the as following 6 one, bênçãos que Deus concedeu a Isaac. the 6 blessings that God gave Isaac. 6 bênçãos 6 extraordinárias. extraordinary blessings. Porque ele obedeceu a Deus. For he obeyed God. Quando tudo parecia contrário. When all seemed to be the contrary. Sabe, porque às vezes nós queremos ver sinais positivos. Sometimes you want to see positive signs. Não, você tem que crer que Deus está à tua No, frente. you have to believe that God is ahead of you. Quando você crê que Deus está no comando, And when you believe that God is in control, então você vai começar a experimentar as bênçãos de Deus na tua you will vida. start to experience God's blessing. Agora in eu your quero life. que você vá comigo Go with para me. 1 de Crônicas, capítulo 4, 1 Chronicles chapter versos 4, 9 e 10. verses 9 to 10. Que estamos falando aqui de pessoas que tiveram a experiência do Rehobote na sua vida. People that have the experience of Rehoboth in their lives. 1 Crônicas, capítulo 4, 1 Chronicles versos chapter 9 e 10. 4, verses 9 to 10. Diz assim a palavra do Senhor. And it says the word of God. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. And Jabez called out on the God of Israel, saying, oh, that wouldest thou bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. And God granted him that which he requested. Irmão, Jabez era um homem da tribo de Judá. Jabez was a man from the tribe Eu of falei Judah. sobre isso aqui há umas semanas I atrás. spoke about him a few weeks ago. Sabe, o livro das Crônicas, ele é um livro muito interessante, The book of Chronicles is a very interesting book porque ele é uma espécie assim, ele traz assim uma biografia do povo de Israel. It is a biography of the people of Israel, Só que fala de centenas de pessoas. where it talks about hundreds of people. Aqui mesmo são mais de 40 pessoas mencionadas só nesse capítulo 4. There is more than 40 different people mentioned here just on chapter Mas o 4. único que recebe essa menção But the one he calls upon to mention this, foi Jabez. it was Jabez. O nome Jabez significa sequidão, deserto, sofrimento. Jabez might mean drought and suffering. Mas para que esse nome fosse dado aí, sabe que a sua mãe sofreu muito quando teve o Jabez. But his mother suffered a lot when she had him. Você já pensou você ser chamado de sofrimento? You know, when someone calls you suffering, O nome ele traz um peso sobre a pessoa. it brings about a weight on top of that person. E talvez você seja como você tenha experimentado um pouco daquilo que Jabez experimentou. Maybe you went through what Jabez went through. Porque ele cresceu. E Because ele he grew. cresceu sabendo que ele tinha esse nome negativo. Because he knew he had this negative name. E talvez ninguém acredita que você vai conseguir vencer na vida. No one believes that you can overcome in life. A mãe de Jabez não viu nele um sonho, uma pessoa com potencial. Não sabemos qual era o problema dele. We don't know what his problem was. We don't know if it was a social problem or a physical problem. Mas seja qual for a tua história familiar, Your family history. você tem que refletir agora sobre a atitude que Jabez tomou.
You have now to reflect on the Ele attitude tinha that tudo para Jabez ser um fracassado. He had everything in order to become a failure. Não sabemos se ele era um primogênito, talvez não fosse primogênito. Maybe he was not the firstborn. We're not aware of that. Mas ele tomou uma atitude que foi definitiva. But he took a very final attitude. Ele fez uma oração de 4 pontos. He said a prayer that had 4 points. Irmãos, preste atenção para isso. Pay attention to this. Hoje nós oramos assim, com muita liberdade, né? We pray with such freedom today. Mas naquele tempo as pessoas não tinham essa liberdade toda. But in that time, people didn't have this freedom to pray. Deus era considerado assim muito, muito distante. God was considered to be very distant. É tão distante que as pessoas tinham que ir até o sacerdote levando uma oferta para poder pedir uma intercessão. You know, they had to go through the priest and bring an offering in order to ask for mediation, for an intercession. Mas a Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel. But the Bible says that he called upon the God of Israel. E a oração dele tem esses pontos. Primeiro ponto, And the first point is, se me abençoares muitíssimo. if you bless me indeed. Então, ele não queria uma bênção pequena. You didn't want a small blessing. As pessoas às vezes elas se contentam com pouco. Some people, they are content with little. Você precisa pedir o melhor que Deus tem para You te need to dar. ask for the best that God has, Mas o melhor mesmo. but the best. Visualiza o melhor. Visualize the best. Eu tenho experimentado isso na minha vida. I experienced this in my life. E eu tenho visto Deus dar além daquilo que a gente às vezes pede. And God gives to us beyond what we are expecting. Porque Deus é um pai. Because God is a father. E Ele quer abençoar seus filhos com aquilo que Ele And he tem de wants to melhor. bless his children with the best that he has. Ele disse, Senhor, me abençoa muitíssimo. He says, Lord, bless me indeed. Não foi mais ou menos, nem Not foi apenas muito. more or less blessed, or a little bit more blessed. Foi muitíssimo. No, it was indeed. Isso quer dizer que eles queriam uma bênção que fizesse a diferença. So he wanted a blessing that would make a difference. Sabe, Satanás é o pai da mentira. Satan is the father of lies. Ele pode dizer, olha, já acabou para você. He says, it's finished for you. Você já jogou fora todas as oportunidades. You have lost all your opportunities. Você não tem mais chance. There's no chance. Você está ficando velho, You are old. você está quase doente. You are sick. Te conforma. Just come to terms with it. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. It says that the thief comes to rob, destroy, and kill. Mas o Senhor veio para trazer vida e vida em But abundância. our Lord came to bring life and life abundantly. Com a morte de Jesus na cruz, With the death of Jesus on Ele the quebrou cross, toda a maldição que havia sobre a He terra. broke all curses that were upon the earth. Aquela palavra que Deus falou para Adão lá no Éden. The word that God Por spoke to tua Adam, causa a terra é maldita. for your cause, because Quando of o you, the sangue de earth Jesus, is cursed. quando o Senhor Jesus pingou daquela cruz When the blood of Jesus e atingiu a terra, dripped down a and hit the maldição foi ground, tirada. the curses was broken. Não há maldição sobre você mais. There's no more curses upon Nós temos direito não somente à salvação, you. We have the right not only to perdão, cura salvation física, and forgiveness and physical emocional. healing and emotional Nós healing. temos direito We à have the right prosperidade, to prosperity, mas uma but prosperidade a prosperity abundante. that's abundant. Deus quer dar a você uma God prosperidade wants to que give vá you além da conta. A prosperity that goes beyond what you can account for. Se as pessoas vão ter inveja de ti, If people are going to be isso é envious of problema you, delas. it's their problem. Vão ter sempre inveja de ti. They will always be envious of Porque you você já se veste diferente. because you already dressed Você não differently. anda por aí com todo mundo. You don't walk around with ver, everyone. Aquela ali agora virou crente, é toda metida. Or you see now she's a Christian, now she's a believer, now she thinks she's better Tem than inveja us. de você. And they are envious of you. Você sabe o que é que eu digo aí fora? You know what I say out E é bom there? que as pessoas lá fora me ouçam dizer isso And I aqui. want the people out there to É hear what melhor I'm saying. você ter inveja de mim, eu andando num BMW, um M5, do que de bicicleta. It's better for you to envy me driving an M5 BMW than riding around on my old bicycle. Você quer ter inveja de mim porque eu estou andando aqui num Citation 2, que é um avião a jato? You want to be envious of me on a Citation 2, which is a Problema jet plane? seu. That's your problem.
Você quer ter inveja de mim porque eu estou vivendo numa casa boa? Problema seu. You are envious of me because I live in a good house. That's Eu your problem. tenho aquilo que o meu Deus me deu. I have what God gave me. Porque eu creio que Ele é abençoador. Because I believe that He is a blessing God. Essa prosperidade que eu creio e This que prosperity that I eu believe in ensino, and that I não é teach, essa que ensino aí fora, não. it's not the same that they teach out there. Essa é a prosperidade segundo Deus. This is prosperity according to God. É Deus que abençoa. God É blesses. Deus que dá. God É gives. Deus que muda as God circunstâncias. changes the circumstances. É Deus que prepara um And novo amanhã God para prepares você. a new tomorrow for you. Ele diz, Senhor, me abençoa muitíssimo. He says, Lord, bless me indeed. E Deus abençoa. And God bless. Segunda parte da oração dele. The second part of his Ele prayer, ele só não queria ter uma bênção muito grande. he didn't want to be just a great blessing. Ele queria ter alargamento. He wanted to have Ele enlargement. queria um Rehobote na vida He dele. wanted the Que Rehoboth alargues as minhas fronteiras. and enlarge my coast. Mas, sabe, eu estou com essa lojinha aqui. You know, I got the small shop. E essa lojinha é uma bênção, The Senhor. small shop is Muito a obrigado, blessing. papai. Thank you, Lord. Ah, eu estou feliz da vida. I'm very happy with my life. Ok. Okay. Mas você pode ter 10 lojas dessas. But you can have 10 Você pode shops, ter 20 lojas dessas. 20 shops, Você pode ter muito mais. more. Pede para Deus alargar a tua Ask fronteira. God to enlarge your frontiers. É o que Deus quer que você faça. That's what God wants you to do. Peça isso a Ele. Ask Senhor, Him, alarga a minha fronteira. Senhor, enlarge my o borders. espaço dessa oficina está pequeno, eu quero maior. This workshop is too small. I want a Senhor, bigger esse one. maquinário aqui, Senhor, é velho, sempre velhento e velho, eu quero um novo. This equipment is Não. from Não tem tradução. old age days, but I can't say it. Peça o melhor para Ele. Deus vai alargar a tua fronteira. You know, the Lord will enlarge your borders. Repita comigo. Repeat with me. Eu creio I believe que o meu Deus, that my God, segundo a sua graça em glória, according to His mercy and é grace, poderoso is para me powerful abençoar, to bless para me, alargar minhas to fronteiras, enlarge my para me dar borders, bênçãos sem medida. to give me blessings Creia without nisso. measure. Believe in this. Você está honrando Deus quando você You fala are assim. honoring God when you say such. Jabez era um homem de visão, ele tinha uma Jabez was visão a man larga. of vision, but you need to be enlarged. Procure crescer, não se acomode. Try to grow. Don't stay stagnant. Só tem uma ferramenta. Only one tool. Quando quebra, você não tem nada. If the tool breaks, you have nothing left. Compra 2 ou 3 do mesmo tipo. Buy 2 or 3 Investe tools. na tua vida. Invest in your life. Creia, Deus vai te abençoar. Believe in God will bless you. Amplia, estenda, alarga, Enlarge. firma bem as estacas. Extend. Os ventos contrários nunca vão deixar de vir. You know, winds that come against you will never stop coming. Mas o Deus que cria os ventos, But the God that makes the o Deus winds, que permite os ventos, the God that é o allows Deus the que vai wind, estar no controle da tua vida. it's the God that is in control of your life. Terceiro ponto da oração dele. Third point of prayer. Que a tua mão seja comigo. That your mighty hand be with me. Por isso que a Bíblia diz que ele é um homem notável. And that's why Bible says he's a noticeable man. Me abençoa muitíssimo, Bless me indeed. amplia minhas fronteiras Enlarge my borders. e que a tua mão seja comigo. And that thine hand Em might, nenhum momento with da me. vida dele, at no point in his life, Jabez queria ter o controle. God wanted to be in Ele control. queria ser guiado pela mão de Deus. He wanted the powerful hand of God to guide him. Não é o tempo que você faz que é a mesma coisa que torna de você um mestre naquilo ali. It's not the time that you spend doing the same thing that makes you a master Mas of sim that. quando você pede e confia que Deus vai guiar a tua mão. But when you ask God to guide your hand, Sabe, irmãos, ser guiado pela mão de Deus é uma coisa to be fantástica. guided by God's hand is fantastic. Sabe, lá em Êxodo 33, 14 e 15, Exodus 33, vemos um 14, momento 15. em que Deus diz para Moisés, olha, eu não posso mais ir com vocês. Eu vou There's a mandar um time anjo. when God tells his people, I can't go with you anymore, send an angel. E o final da frase é assim, ó. And it says, Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. 33, 14 e 15. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Bem aqui no final. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. And he said unto him, if É o thy final. presence go not with me, carry us not up hence.
É importante que você peça que a presença de Deus esteja contigo. It is important that you ask for the presence of God to be with you. E isso foi o que o Jabez pediu. And that's what Jabez asked for. Senhor, então que a tua mão esteja comigo, Senhor. That your hand be with me. Eu não quero tomar decisões sozinho. I don't want to make decisions by myself. E é o quarto ponto da oração dele. And this is the fourth point of his E message. eu vou terminar essa mensagem aqui. And I'll end this message Me here. preserves do mal. Preserve me from evil. E fizeres que do mal não seja atingido. É o final do verso 10 do capítulo 4 de 1 Crônica. And that thou wouldest keep me from evil. E aí tem assim, isso não tinha no original, tem assim, tem três pontinhos, né? Que é um intervalo de ideias. E o cronista escreve: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. And God granted him that which he requested. Então, no meio da narrativa da história de toda uma tribo, So amongst the history of an entire tribe, um homem foi destacado one man was por causa da oração noticeable que ele fez. because of the prayer that he did. Não importa, esse aqui é lá de Moçambique, esse aqui Doesn't olha, matter if this one is from Mozambique. você é de Deus. You belong to God. E quem é de Deus não foi feito para ser derrotado. And if you belong to God, you're not made to be a Acredite failure. nisso. A tua oração Believe that your tem prayer poder diante do céu. has power in the presence of the E heavens. Deus vai responder a tua oração. And God will answer your prayer. Fala com Deus. Speak to Ora God. sobre as promessas. Pray upon the E promises. você vai ver os milagres acontecerem. And you shall see the miracles Vamos estar de happen. pé nesse momento. Let's stand up this moment. Vimos aqui, portanto, que Jó teve alargamento no meio da dor. So you can see that Job had enlargement amongst pain. Porque ele falou uma palavra de fé que até hoje ela mexe com a vida de He pessoas. spoke a word of faith that till this day has touched the life of Ele many people. usou a alegoria de uma árvore morta. He used the imagery of a dead tree. Isso é uma coisa, se nós estivermos falando assim de uma terra fértil, né? If we're talking about a fertile Pode dizer assim, land, olha, gente, há You could have esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torna a brotar. you could have said there is a hope for the tree that though be cut, it can become to sprout again. Ao cheiro das águas. But here at the scent of water, Guarda essa palavra contigo. now Ao keep this cheiro das word with águas. you. At the scent of water, Um pequeno sinal. a small sign Eu tenho visto nesses 2 meses, fevereiro e março, I have seen in these 2 months, esse pequeno sinal aqui no nosso meio. this sign amongst us. Deus já determinou bênção na tua vida. God has determined blessings Você in só your precisa life. você só tem que se apegar a isso You just have to hold on to e that crer que você vai ser and abençoado. believe that you will be blessed. Você viu também o homem que já estava com talvez uns 90 anos de idade, You have seen a man that had more or less 90 years old, cansado da vida. tired of living. Experimenta agora, o lugar que ele vivia era um lugar de água. Now he experiments the place where he lived was a place with waters. E a água secou porque Deus queria algo melhor para ele. And the waters dried up because God wanted something more for him. Pode ser que você não está prosperando aonde você está, porque Deus quer algo maior para ti ali na frente. Maybe you're not prospering where you are because God wants to make you prosper in another place. Você se acomodou com Berlaroy. You have come to terms and you have become stagnant with Bealaroy. Deus quer te mandar para um lugar onde Ele vai te fazer prosperar. God wants to take you to a place where you shall prosper. Você tem que pedir visão de Deus na tua vida. You need to ask the vision. for God Isaac to vision in your experimentou life. sofrimento, Isaac experienced rejeição, sufferings, rejection, injustiça, injustice, até que ele chegou num lugar chamado Rehoboth until he came to a place called Rehoboth. e foi parar em Beersheba, And he ended up in Beersheba, que é o poço do juramento. which is the well of the oath. Jabez nasceu para ser um derrotado. Jabez was born to be defeated. Fez uma oração de 4 pontos. He made a prayer with 4 different points in it.
E a Bíblia diz que Deus atendeu o que lhe pediu. And God answered his prayer, the Eu Bible entendo que ele says. foi um homem muitíssimo So abençoado. I believe that he was a very well-blessed man. Ninguém teve tantas terras quanto ele. No one had more land than he had. Sempre a mão de Deus esteve com ele. Always God's mighty hand was E with Deus him, guardou ele do mal. and God kept him from Oração evil. simples. Simple prayer. Não precisou meia hora de oração. Didn't need Não half precisou an hour falar of língua prayer. estranha. Didn't have to speak in tongues. Só precisou falar as All that palavras he certas. needed was to say the right words. Então é o que você precisa fazer hoje. That's what you need to do today. A tua bênção está determinada por Your Deus. blessing is determined by God. Seja no teu corpo, através de uma cura. In your body through, Seja na healing. tua casa, no teu casamento. in your home through Seja num your filho, marriage, numa filha, num marido, numa through a esposa. son or a daughter or a husband Seja or a no wife, trabalho. at work. O que é certo é que a tua bênção está determinada. What is certain is that your blessing has been Você determined. precisa tomar posse da tua bênção. You need to take possession of your blessing. Sabe o que estamos falando aqui What não we são s- palavras de qualquer maneira. What we're talking about here, it's not mere words. Nós estamos vendo aqui pessoas que viveram situações extremas. We are talking about people that lived under extreme situations. E nessa situação extrema, And these extreme essas situations, pessoas foram abençoadas these people were blessed porque souberam como falar com Deus. because they knew how to speak to God. O que Jó via? What did Job see? 3 amigos mais um jovem 3 friends plus a young servant que chegou depois dos outros. that came after the others. Nenhum falava nenhuma coisa boa para ele. None of them would speak anything good to him, E ele só com um caco de telha, and him just scraping rapando a sua pele, scraping his skin, sabendo que ele era uma árvore morta, knowing that he was just a dead tree, sem filhos, without children, sem bens, without property. mas ele falou uma palavra que atravessou o céu. But he spoke a word that crossed through Chegou heavens, diante do trono and it came to the very presence of the throne, e envergonhou Satanás. and it shamed Satan. Ele disse assim: há esperança para a árvore, There is hope for the tree. mesmo que se ela for cortada. If it be cut down, Quer dizer, não foi a árvore, não foi um vento que deu e a árvore caiu. it wasn't a wind that took the tree down. Alguém veio e cortou a árvore. Someone came and cut the tree. Ela ainda pode voltar a brotar. It shall sprout again, Os seus renovos não vão cessar. and the tender branch thereof will Mas o not que é que ele cease. via? Ele não via nada. He saw nothing, Mas ele via Deus. but he saw God. Quando você vê Deus, And when you see tudo é God, possível. everything is possible. Ele diz, ainda que a sua raiz envelheça na terra, Even if its the root thereof o wax seu old, tronco and morra no pó, and the stalk thereof die in the ground, contudo, ao cheiro das águas brotará. yet through the scent of water it will bud, E lançará ramos como uma planta and nova. bring forth boughs like a plant. Se você está assim, If you are such, sem esperança, sem without nada, hope, with não vê nothing, nada, you see nothing, fala a palavra da fé para speak Deus hoje. a word of E diz, faith. Senhor, a to tua God palavra today, diz and que há says that esperança para mim. your word says that there is hope for me. Há esperança para mim, Your Senhor. word says that there is hope for me, Lord. Senhor, joga água sobre a minha vida. Lord, throw water upon my life. Limpa-me, Senhor, de tudo aquilo Cleanse que me pode me out derrotar. of everything that can defeat me. Senhor, eu quero ver esses ramos Lord, I want brotando. to see these branches Aleluia. bud forth, Deus vai fazer isso na tua and God vida. will do such in Ponha your sua mão life. no seu coração. Quero Lay orar your por hand você agora. over your heart. I want to pray for Apenas you. diga comigo, eu creio. Just say with me, I believe. Eu creio I believe que o Deus de Jó that the God of Job é o meu Deus. is my God. Que o Deus de Isaac The God of Isaac é o meu Deus. is my God. O Deus de Jabez The God of Jabez é o meu Deus. is my God. E agora mesmo, Senhor, And now, Lord, eu tomo posse I take de possession toda a tua promessa of all your promise, de bênção, of de blessing, vitória, of de victory, prosperidade, of de prosperity, alargamento of para a enlargement minha vida. to my Em o life. nome do Senhor In the Jesus name Cristo. of Jesus Christ. Amém. Amen. Sente-se e vamos agora Sit participar da down. ceia do Senhor. And let's go through the Holy Communion. Pai do Senhor, Pastor Eliel, estamos aqui no campo missionário
fazendo a obra de Deus. Essa é a nova zona, aqui em Nicane. Essa é a nova casa, o novo templo, construído com material local, de bar, mas falta erguer o teto e estamos sem condições e pedimos que Pai ore, pastor, por esses irmãos e ajude aquilo que foi possível na parte de bambus, aí na parte de cima. Por isso pedimos o seu reforço e a sua oração. Paz e Deus abençoe, pastor. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. E é isso mesmo que nós estamos tentando fazer e os missionários que trabalham conosco. Você vê aí a doação de lonas plásticas, o missionário entregando as lonas plásticas para um obreiro local para cobrir o templo. Esse é um dos templos já de alvenaria que fizemos ali em Nampula. Você vê aqui uma foto do batismo que aconteceu ali. A Santa Ceia, cálices também são grandes necessidades. Outra foto dos irmãos sendo batizados. Aí uma outra igreja, também feita de material local, entrega de certificado de batismos e também de apresentação de crianças. E aí, mais uma vez, aquele coral jovem que você viu logo no início do vídeo, louvando ao Senhor. Irmão, seja mais um conosco, nos ajudando a manter a obra do Senhor Jesus Cristo viva. Seja o mantenedor da obra missionária, apoie a Missão SOS África, o SOS Resgate. A sua oferta faz muita diferença e socorre estes irmãos. Deus abençoe a sua vida.